Olá, pessoal do signo de Peixes. Essa mensagem para vocês tem como tema central o Papa, como uma figura religiosa, e não só a figura religiosa uma figura religiosa no sentido de autoridade religiosa, mas como toda a estrutura religiosa, né? Se tratando não só da igreja, mas como todos as instituições, todas as organizações que são religião, né, que tem essa força de uma autoridade que faz essa conexão, né, com o divino. Tá? Então são as religiões, né? São as religiões, são as autoridades religiosas. E aqui também fala sobre a espiritualidade, né? A busca da espiritualidade. É uma busca do ser humano a encontrar o seu porquê, né? Porquê de estar aqui, a sua existência, de buscar questões sagradas, de buscar um porquê, de buscar uma resposta para o que a gente é, para quem a gente é e para o que a gente faz aqui nesse planeta. Essa questão religiosa, ela é uma questão que ela é tão importante, né? Ela é de uma importância para a humanidade, porque você imagina, né? A gente está aqui nesse planeta, né? Vivendo aqui nesse mundo, no qual não temos a consciência de que nós pedimos para vir. Então somos colocados aqui e simplesmente a gente tem que caminhar e fazer a nossa vida com determinados sistemas, determinadas formas de viver. E a gente tem uma hora, em algum momento, né? O ser humano para e se pergunta, peraí, por que tudo isso? Para que tudo isso? Quem vai me dar a resposta? Quem vai me dizer, vai me esclarecer a respeito disso tudo? Né? E nós, assim, como humanos, ficamos assim, esperando uma resposta, né? Em busca de uma resposta. E essa figura religiosa, ela vai trazer isso para a gente, tá? Então, aqui o tema, ele está ligado a todas essas questões, né? O tema é sobre isso, é sobre questões da nossa espiritualidade, da nossa busca, que está aparecendo aqui como tema central para vocês, tá? A carta desafio vem o 5 de paus, que fala sobre disputa, fala sobre concorrência, né? Fala sobre um conflito. Tá? E esse conflito ele pode ser tanto internamente, você se encontrando num conflito em relação à religião, sobre a sua conexão com a espiritualidade. E o desafio dessa carta, desse arcano 5, e o desafio também veio no 5, né, que os dois arcanos são 5, o desafio é justamente, muitas vezes, a sombra desse arcano é o fanatismo. Pode ser uma disputa de qual a religião, qual a crença é mais poderosa, é a verdadeira, né? Pode ser que você esteja passando por isso, pode ser que você esteja em contato com pessoas que acreditam que o seu Deus é maior ou que a sua religião é melhor. Essa pode ser um desafio que você possa estar enfrentando. Um outro desafio, outras pessoas podem estar enfrentando um outro desafio do tipo um conflito dentro de si, sabe? Um conflito interno em relação à sua crença, à sua própria espiritualidade. Então,
a gente está falando aqui também dessa conexão, né? A conexão com o eu maior, com algo maior, com uma força maior. Isso pode ser também uma forma de uma revolta, sabe? Uma revolta com isso. Às vezes, tem momentos da vida que a gente se sente assim, abandonado, assim, é muito profundo isso, tá? Vocês que são piscianos, né, e tem esse negócio do inconsciente mais aflorado, ou vocês têm o inconsciente às vezes mais fácil, de mais acesso, né? Essa questão pega muito em uma crença que é muito comum, tá? Uma crença muito comum em relação à religião e à espiritualidade é de se sentir abandonado por Deus, abandonado pela força maior, largado aqui na Terra. E isso causa revolta em muitas pessoas, né? Isso não é consciente. Se você pergunta para a pessoa não vai saber dizer. Não, imagina. Eu acredito em Deus, mas tem momentos ali que ela está passando por grandes dificuldades que lá no fundo existe uma crença de que foi abandonado por Deus, abandonado pelo todo, pela criação, e largado e abandonado aqui na Terra, e isso dá uma revolta. Então isso pode ser uma revolta interna, uma briga, sabe, uma briga com Deus. Deus no sentido, pode ser, sabe, um sentido assim, e às vezes a pessoa diz até que não, ela é descrente de Deus. Muitas vezes ela diz que é descrente, ela não acredita em nada, não acredita numa religiosidade porque ela sente isso. Ela não acredita, não é porque ela não consegue conceber algo maior, mas é por uma questão de rebeldia. Então ela fica rebelde em relação àquele eu maior, aquela força maior, a força da criação, né? Não só por ter colocado ela aqui e ter abandonado, por essa sensação de abandono, mas como uma sensação também de, me colocou aqui e eu tenho que viver esses desafios, uma vida difícil, sabe? E por quê? Para quê? Então, todas essas questões que flutuam no nosso inconsciente e muito profundas, porque não é algo que se é falado, não é algo que se é comentado, mas se você fizer uma análise profunda, uma sessão de terapia mais profunda, essas crenças, elas são muito comuns. E às vezes a pessoa até acredita, Deus está comigo, não sei o quê. Mas quando bate o desespero, a primeira revolta, né? E a revolta mais profunda é em relação a Deus, né? E aí é que começam os questionamentos. Por quê? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Tá? Então, a sensação que me dá aqui é muito disso, né? Eu estou captando aqui algumas pessoas, né? Uma vibração em relação a isso. Caraca, minha vida está desse jeito. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E esse questionamento, ele pode gerar, inclusive, raiva com outras pessoas também, né? Porque os pais, eles são meio que cúmplices de Deus. Então, aí entra uma raiva dos pais também, porque, né, os pais nos trazem em cumplicidade com Deus, né? Como se eles estivessem todos juntos e trouxessem a gente para cá. E aí tem pessoas que ficam revoltadas, né, com os pais. Tá certo? Então, foi isso que eu captei, assim, de uma coisa bem... De uma certa revolta e até uma raiva. Tem gente, né? É possível. E isso
é tão, é um negócio que muitas pessoas têm até medo, medo assim, porque por causa dos dogmas, né, que as pessoas colocam. O conflito é muito grande, porque assim, os dogmas dizem que o Deus é um grande, né, é um grande criador, é o pai, é o nosso pai, é o pai de todos, né, o pai da humanidade, e que devemos ser submissos, né? Devemos agradar a Deus. Então tem todas várias crenças dizendo até em relação a castigo, né? Que Deus castiga essas coisas. E aí você imagina que isso, né, no nível profundo da psique, a pessoa sente que, poxa, eu tenho raiva de Deus porque Deus me colocou aqui numa vida difícil, numa vida cheia de obstáculos, onde eu não consigo me desenvolver, eu não consigo fazer, eu não consigo realizar meus sonhos, eu não consigo me realizar minimamente. Mas eu preciso obedecer a Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que ser submissa a Deus, porque Deus é o todo, que Deus castiga. Então eu não posso sentir raiva, mas eu sinto raiva, tenho revolta. E isso tudo fica dentro da pessoa de uma forma, sabe, é lá no inconsciente, né? É muito profundo. Ela não consegue com facilidade se abrir para isso, enxergar isso e até aceitar, que dirá aceitar isso dentro de si. Agora, quando ela percebe que são crenças, nós somos formados por crenças, tá? Todo o nosso pensamento, nossa linha de raciocínio é toda formada por crenças. E assim, infinitas crenças. E é só uma questão de mudar de crença, né? É só uma questão de perceber. Só que você só consegue mudar se você assumir a crença. Se sentir que tem. Não, eu tenho essa crença. É aí que você começa a enxergar e haver uma possibilidade de mudar. Ou até de neutralizar. Então, aqui essa energia que eu consigo identificar é um pedido para enxergar as suas disputas internas em relação a isso, em relação à sua comunicação, em relação à sua conexão com algo maior, um poder maior, uma força maior. Até onde você está. E assim, é olhar sem medo, sabe, para isso. Olhar sem medo. Porque a minha sensação é que isso está gerando uma... eu não sei, é bem específico essa percepção minha, né? Pode ser que seja uma pessoa só que vai entender essa leitura. Mas a sensação é que esse conflito, ele está tão emaranhado dentro de você que extravasa para outras pessoas. E aí, de repente, você tem conflito com alguém, e eu acredito assim que seja uma pessoa bem próxima, sabe? Uma disputa, uma briga, uma raiva, e que, na verdade, não tem exatamente a ver com aquela pessoa. Não é exatamente com aquela pessoa, mas sim com uma força, com uma crença relacionada a algo muito maior, a uma questão muito maior, uma questão de existência, sabe? Uma questão existencial, uma questão de estar aqui, vivendo essa vida e a sua relação com esse todo, a sua relação com o que faz a vida ser, com Deus. Então, o pedido é olhar para isso, buscar dentro de você como é essa conexão, como está, ser franca, ser franco, né? Ser verdadeiro consigo mesmo para encarar essa sombra que está aí e que está debatendo dentro de você e que extravasa para o exterior, indo para as outras pessoas. E às vezes é só uma questão de você olhar e falar assim, realmente, eu sinto isso, eu sinto aquilo.
sabe? E botar, às vezes, a gente escrever sobre isso, escrever sobre as nossas questões mais profundas, falar sobre... Falar, nem tanto, mas se for possível, né, numa terapia, mas escrever um diário sobre suas crenças espirituais, o que você acredita da espiritualidade, sobre Deus, sobre proteção, sobre anjos, sobre guias, né, dependendo da sua linha de pensamento. O arcano 2 de ouros, que vem como vem com a carta de fluidez, né? A fluidez para você, quer dizer, a saída dessa situação está em equilibrar seus valores. Está num equilíbrio de valores. Está... E aí é como se para mim vem assim, tanto não ir para um lado, tanto nem para ir para o outro lado, tanto, sabe? Não ir para os extremos. Aqui, e como a gente fala de espiritualidade e de religiosidade, o extremo é o fanatismo, ou então aquele ceticismo revoltoso, sabe? É um ceticismo não por uma questão de neutralidade, mas uma questão de revolta. Então a pessoa se revolta, né, e nega essa questão. E o outro, ela simplesmente é cega e vai com tudo para a religião e faz daquilo ali algo que é único, que é uma coisa, só aquilo ali existe. Então, aqui a fluidez que diz que você vai conseguir fluidez desse assunto está ligado ao equilíbrio. A você conseguir colocar esses dois extremos em equilíbrio. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Mas como é que você faz isso? Através da sua autoanálise, do seu autoconhecimento, do seu entendimento, da sua clareza. Porque até o outro extremo, que é desse apego à religião tão forte, também tem a ver com alguma coisa, também é uma sombra, né? E que sombra pode ser essa? O quanto que eu tiro de valor de mim e coloco na religião. Porque a religião é a que tem valor. E eu? Eu não consigo ver valor em mim. Eu não consigo ver o meu potencial. Eu sou pequena, eu sou pequeno, eu sou mínimo, eu sou insignificante diante disso. Eu sou insignificante diante da religiosidade. Mas isso de uma maneira que você não seja um mero nada perto da religião. E aqui você resgatar o seu potencial também. Essa carta do Papa, ela tem esses dois homens na frente dele, né? E você vê que eles são pequenos diante do Papa. O Papa é a representação dessa religiosidade. E os homenzinhos na frente, eles são menores, são os humanos, né? São a representação da humanidade. Então, isso também é uma submissão, né? Uma representação de submissão dos homens em relação à religiosidade, em relação ao divino. Mas quando você se reduz muito, tem pessoas que se reduzem tanto que elas se misturam com aquela religiosidade. E a religiosidade passa a ser uma coisa única. Mas uma religiosidade, assim, a instituição, entendeu? Não a espiritualidade, que é aquela conexão. Mas a instituição, tá? A instituição passa a ser para ela algo muito superior. Tão superior que ela, na frente dessa instituição, ela não é nada, não é ninguém. E isso também é uma sombra,
Isso é uma perda de identidade, né? Uma perda de sentimento de potencial em si mesmo. Você vê que as pessoas que se colocam nesse extremo, tudo para elas é igreja, tudo para elas é alguma coisa da religião. E elas? Quem são elas diante disso? E onde está a sua personalidade, a sua individualidade? Outra coisa, isso é uma coisa, outra coisa é você se sentir conectado com algo maior. Entende a diferença? Você se sentir conectado com algo maior, você sentir que esse algo maior faz parte e você faz parte desse algo maior. Outra coisa é você permitir que uma instituição seja esse papel. Então você tira, é como se você não consegue encontrar essa conexão espiritual e faz uma conexão com a instituição. E aí que está o perigo. E é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue, porque a pessoa, ela faz... E a decepção, porque você está numa instituição, existem pessoas, existem humanos ali que estão vivendo suas sombras e suas luzes. E aí, quando se decepciona, a pessoa se decepciona com tudo. E às vezes sai até dessa conexão. Sai, ela rompe com tudo. Mas por quê? Porque ela fez uma conexão com a instituição. Esse é o perigo. Esse é o perigo do extremo, né? E de uma falta de orientação para você seguir o caminho do meio. Você conseguir exercer a sua espiritualidade mesmo que você não tenha um local para ir. Mesmo que você não tenha um dogma para seguir. É isso que fala a fluência dessa leitura, do equilíbrio. O equilíbrio e o caminho do meio, porque quando você tem dois extremos, você não vai nem para um lado nem para o outro, você vai no caminho do meio. Mas para isso você precisa identificar se você está em um desses extremos. Porque se você vai para um dos extremos, a disputa acontece, o conflito acontece, que é o 5 de paus. Entendeu? Olha, adorei essa leitura. Foi muito pertinente. E eu espero que vocês tenham refletido, que tenha sido proveitoso para vocês. E é isso, tá? Até a próxima leitura.